Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, O Melhor do Brasil. Posso falar assim, será? Vai ficar muito arrogante? Você pode falar o que você quiser. O Melhor do Brasil, é isso aí, O Melhor do Brasil. Sempre trazendo convidados e convidadas excelentes aí pra gente bater um papo bacana sobre história de vida, vida Kung Fu, vida Tai Chi Kung Fu. No caso do convidado de hoje, é vida Tai Chi Kung Fu, Qigong, música, circo e muito ensino. Que ele é professor Alex Reis, seja bem-vindo aos nossos estúdios. Bem-vindo de volta à nossa casa, que já frequentou muito aqui o nosso espaço. É isso aí, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui novamente com vocês. Maravilha. Bom, eu já falei um pouco aqui dos predicados do professor Alex, né? Professor de Kung Fu, professor de Qigong, professor de Tai Chi. E o Kung Fu é sistema Wing Chun. Wing Chun. Muito bem. E também é professor de música, além de um exímio baterista, percussionista e é o baterista do Circo du Soleil. A gente vai falar sobre isso aqui nesse bate-papo. Certo, Márcio Augusto? Opa, vai ser bem legal. Acho que eu falei tudo. E pai de 3, é isso? Pai de 3. Pai de 3. Esse é o mais difícil, né? É o mais difícil. Certamente. Recadinhos do coração. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Ajudem a gente a agitar esse vídeo. Comentem aí, mandem mensagens aí, mandem recados, perguntas. Pode perguntar pra gente, pro professor Alex. Enfim, o fórum tá bem legal. E com educação é sempre a gente... Com educação é melhor ainda. É interessante. Com certeza, né? Com educação e respeito, é bom. É, isso aí. Mas se faltar com respeito, o moderador aqui do grupo aqui é faixa preta, hein? Se você mandar mensagens aí, segura a pinça depois. Professor Alex, deixa eu já fazer uma pergunta aqui para você. Vamos lá. Você consegue dizer pra gente como é que o Tai Chi, o Kung Fu, o Qigong se encontram nas artes circenses ou na tua experiência no Circo du Soleil? Como é que você consegue fazer essa... Que conexões é possível, foi possível você fazer? Olha... Depois a gente volta pra trás e faz o que acontece. Não, fisicamente, porque assim, a demanda do trabalho lá no circo é bem puxada, assim. A gente faz uma média de 8 a 10 espetáculos semanais. Ou seja... Então, às vezes são 2 por dia, né? No sábado nós fazemos 3. E quanto é a duração de cada espetáculo? 2 horas. É uma aula de sexta-feira, né? Então, assim... eu vejo que o Kung Fu, no geral, né? Quando eu falo Kung Fu, tô falando Tai Chi, com tudo, né? Fisicamente ajuda demais, porque mantém a gente em forma, mantém a gente relaxado, focado, né? E a parte filosófica e até espiritual do Kung Fu, né? Para te manter equilibrado, né? Centrado, porque é uma demanda, né? Física, mental, etc. Então, o Kung Fu é como se fosse a minha válvula de escape, assim. É o que faz recarregar minhas baterias, né? Legal. E o que do circo você conseguiu trazer pro teu Kung Fu? Pro meu Kung Fu... A afirmação de que a disciplina é tudo, entendeu? Porque todos os acróbatas que estão lá, eles treinam muito, eles são muito disciplinados. Ou seja, já sabem fazer o que fazem e mesmo assim... A gente tem uma premissa contratual de que você tem que manter suas habilidades, né? Sempre, em todas as suas áreas. Não interessa se você vamos botar isso na nossa ficha de matrícula para os alunos. Como premissa, não pode esquecer a técnica... da faixa antiga. Mas você sabe que isso é muito interessante, porque o mestre Xi, o nosso mestre, ele sempre falou isso, né? Você, enquanto um professor, você tem que estar com as suas habilidades em dia. Sim. É óbvio que quando você tiver 60, 70, você não vai chutar como 20 anos, né? Mas as suas habilidades físicas, a sua saúde física tem que estar... Sim, mesmo porque dia. Você é o espelho. É um compromisso que você tem. O aluno vai se espelhar em você, né? Você... Quando se matricula um iniciante, uma pessoa que está começando e que não conhece esse universo, ele vai se espelhar no professor, né? Sim. Eu me espelhei nos meus professores, nos meus mestres, né? Me ajudaram a guiar a minha vida no geral, como um todo, né? Para formar meu caráter, né? Sim. Então é importantíssimo isso. Você ser o exemplo. Como que você pode ensinar algo que você não sabe, né? Ou algo que você não vivencia na realidade.
Então lá no circo é assim, você pega, a grande maioria dos atletas são acróbatas que eram atletas olímpicos, que já não competem mais, mas foram para o circo, né? Então eles têm uma rotina de treino diária, disciplinada, e que é Kung Fu, né? É o Kung Fu na ginástica, é o Kung Fu no circo, né? É a habilidade suprema em algo que eles estão sempre constantemente lapidando. E autodisciplina, imagina. Autodisciplina. Né? Não é assim, não tem um gestor que vai lá falar, agora você faz isso. Eles têm os coaches, né? Tem pessoas que ficam ali como orientadores, coaches, né? Porque nós temos, assim, toda uma hierarquia. Por exemplo, eu presto satisfações ao meu band leader. Acima do meu band leader tem já a diretora artística. E depois tem outro diretor, e outro diretor, a chegar no diretor de turnê. Então, é uma cadeia ali. Quantas pessoas a gente está falando? Olha, no espetáculo que eu participo hoje, eu estou no meu segundo espetáculo no circo. Eu entrei lá em 2010. Já vai, ano que vem, 14 anos que eu estou na companhia. O primeiro espetáculo que eu estive chamava-se Dralion, que era um espetáculo que tinha 60% de chineses. E nesse que eu estou agora chama-se Corteu. O Corteu já esteve no Brasil em 2013. E na época eu estava no Dralion, não estava nesse aí. E nós viajamos hoje com 117 pessoas. 117. 117 pessoas, são 54 artistas. E o restante operacional, carpinteiros, cozinheiros, fisioterapeutas, publicistas e aí vai. Tudo. É uma comunidade viajando juntos. O seu líder de banda, ele é músico também. Ele é músico. Ele também participa ativo. Ele está nesse espetáculo há 18 anos. Ah, tá. E ele é tecladista, né? E ele é o que fica regendo a banda o tempo todo. Sim. É inglês, chama-se Roger Hewitt. Grande compositor também, trabalha com trilha para cinema. É um músico excepcional. Bom, pra estar ali tem que ser nível Jedi, né? Nível Jedi. Eu sei porque eu já vi o Alex tocando. Eu sei que o nível aqui é nível Jedi, entendeu? A gente vai aprender. Já apareceu o vídeo do Alex tocando aqui, o editor. A gente vai melhorando devagarinho, um pouquinho. Ô, Alex, sabe uma outra coisa que eu me lembro? Eu tive uma passagem muito rápida, assim, pelo teatro estudantil, no ensino médio. Certo. Cara, e eu me lembro de uma coisa que aconteceu comigo no palco, assim, tava fazendo uma cena e, sem querer, eu botei fogo no colchão. Tá. Eu simulava que eu acendia um cigarro com fósforo, fazia um movimento de apagar, eu joguei o fósforo, só que não apagou, e caiu em cima da cama, e começou, e eu comecei a olhar a plateia, agitado, eu comecei a sentir o cheiro. E aí, nas laterais, a turma da minha equipe querendo entrar, aí eu vi a diretora lá, tipo, querendo entrar. E é muito maluco isso, eu tô contando tudo isso para te perguntar uma coisa, porque essa situação para mim serviu para dizer para mim o quanto foi importante eu ter feito, na época eu já treinava Kung Fu, já dava aula de Tai Chi e tal, porque eu tive ali nesse momento uma condição de leitura do espaço e de mente ativa e de uma presença assim para pensar, bom, eu não posso desmontar, não posso sair correndo e falar, pegou fogo. Ao mesmo tempo tem que manter o personagem, mas também não posso deixar o teatro pegar fogo. Então isso para mim foi uma experiência muito incrível, assim, de estado de espírito e de presença que te dá a condição de ver o que está acontecendo em cima, ver o que está acontecendo lá na frente, nas laterais. Cara, eu queria te perguntar sobre isso. Como é que se desenvolve isso? Não, mas o que você fez? Não, aí eu vou contar depois, no final do episódio. Como é que se desenvolve isso? Porque eu tô falando de teatro amador, né? Estudantil ali do ensino médio, sei lá, meus 15, 16 anos, talvez um pouquinho mais. Mas eu achei isso fascinante, cara. E eu sei que você também faz clown, né? Sim, eu sou um clown. Eu vou ao palco o tempo todo e o posicionamento dos músicos do Corteu é em cena o tempo todo. É o único espetáculo da companhia que você assiste dos dois lados. Então os músicos ficam fora do palco, eu fico a 2 metros da plateia. Nossa. Então eu estou em cena o tempo todo. Maquiagem, figurino, tudo aquilo. Mas respondendo sua pergunta, é meio que aquela coisa que o Pelé tinha. Que ele está no campo, mas ele tem uma visão de jogo de todo o campo. De tudo que está acontecendo, ele sabe o posicionamento de todo mundo. É como se você
estivesse se assistindo. Uhum. Não, eu achei muito doido. E é isso que eu sinto. Quando eu estou trabalhando, eu percebo a reação do público ali ao meu redor, percebo o palco e percebo como se eu estivesse me assistindo. Porque é uma cena constante, né? Uhum. E essas reações de como manter a presença e de certa forma, o controle, né? É muito importante. Eu vou citar um exemplo que aconteceu agora na Cidade do México, na primeira semana que a gente estava fazendo o espetáculo lá, no sábado. Primeiro ato, são 2 atos o show. Primeiro ato, finalzinho. Não, segundo ato, quase no finalzinho do show. Faltava assim, 6 minutos para terminar o show. A gente viu a plateia levantando e saindo. De repente, assim, do nada. Todo mundo com o celular na mão, celular piscando. E o band leader, como ele está em contato conosco, com os músicos o tempo todo, e o backstage manager em contato com o band leader. Então eles se falam durante o espetáculo, nós não escutamos, mas imagina, um band leader ali, ele é como se fosse um polvo, né? Ele escuta as orientações do manager, rege a banda, escuta a gente, e todos nós temos um talkback para falar. E ele falou, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Ninguém sabia. Foi uma reação tão rápida do público. Parou, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E o show acontecendo, o artista no palco, a banda tocando. Era um terremoto. Uau! As pessoas começaram a receber avisos. Era um terremoto que não era muito longe da Cidade do México e a gente no meio do show. Como lá nós praticamos, toda semana tem um treino que é procedures, procedimentos de segurança. Então a gente já fez treinamento para o que acontece quando tiver um terremoto, o que acontece se pegar fogo na arena, porque eu faço turnê de arena, são os ginásios. O que acontece se tiver um shooting, um maluco qualquer que... Sei lá, o que acontece se acontecer um tiroteio, um franco-atirador. Então a gente faz procedimentos de segurança. Então já... Aí terremoto. E o público saindo, com o celular, tudo do nada, rápido. Então tem todo um protocolo que você tem que tomar providências, né? E não pode ser como você falou. Sai correndo, né? Assim. Não, tem um procedimento de acender a luz, de o artista sair do palco, ir pro backstage, sair de uma forma ordenada, chegar lá fora e ter uma lista onde todo mundo... Fulano, ciclano, quem tá para trás? Tá todo mundo aí? Fazer uma checagem. Agora você imagina. E o espetáculo parou. O espetáculo parou. Parou tipo uns 6 minutos antes de terminar. Parou. Todo mundo saiu, o público saiu, mais da metade do público saiu. Meia hora depois, estava tudo bem, voltou, pegou daquele ponto. Fizeram os 6 minutos finais. E fizemos os 6 minutos finais. Que demais. Nossa. São coisas que acontecem, né? Mas respondendo um pouco da sua... Que você nunca sabe o que pode acontecer. Por mais que esteja ali preparado, né? Antes de sair em turnê, a gente faz uma média de 600 horas de ensaio. 3 meses de ensaio, de segunda a sábado, full time, né? Mas justamente para poder reagir quando acontece alguma ali tem que estar muito alinhado, né? É tudo engrenado. E o seu band leader, cara... Não, ligadão, né? Atenção plena. Agora, assim... Meditação, atenção plena. Então, porque assim, você tem que estar ali muito... Mas o trabalho em si... Ele é, digamos assim, um clima tenso, do tipo assim, bom, vai começar, rola uma tensão, ou tipo assim, não, vamos todo mundo tranquilo. Não, eu sei que existe uma grande responsabilidade, porque a trupe é muito famosa. Sim, é mais uma atenção, assim, uma concentração, assim, todo mundo tá sempre, como a gente faz muitos shows, né, durante a semana, tá sempre todo mundo muito focado, todo mundo muito... imerso dentro do trabalho, né? Então fica meio que uma coisa geral. Mas assim, tensão, eu acho que a gente ensaia tanto e trabalha tanto e todo dia tem passagem de som. Sim. Todo dia tem uma reunião, todo dia tem algo para justamente minimizar essas possíveis tensões, né? Porque às vezes acontece, né? De dar um probleminha numa automação. Hoje não tem mais aquela coisa de as pessoas puxando corda, né? Como é no circo tradicional. Hoje é tudo computador, né? Máquina. Então, às vezes, pode dar um bugzinho no computador e o show parar porque não está seguro para alguém que está lá em cima. Opa, para, arruma, depois continua. Senão a pessoa corre um risco. Interrompe o espetáculo. Interrompe, pausa.
pausa o espetáculo. Aí avisa a plateia? Avisa a plateia. Tem já uma narração. Já tem uma. Senhoras e senhores, permaneçam nos seus lugares. Um problema de automação. Assim que resolvemos, voltamos. Porque pode acontecer, né? Raro acontecer, mas acontece. E às vezes, algo de percepção do próprio artista. Nós temos um número lá que é o de tipo um pole dance, né? Só que ele é suspenso. A pessoa sobe, ele começa, a artista faz um início ali no palco e depois, num determinado momento, esse pole dance sobe e ela vai lá para o céu. E a gente estava em Guadalajara, e 38 graus, um calor absurdo dentro da arena. E ela sentiu que não dava para fazer, porque a mão começou a escorregar demais, o corpo suar demais. Ela falou, vou cair. Então ela mesma já tomou uma iniciativa de sair. E parou ali. Então, às vezes tem essas coisas que acontecem que o próprio artista percebe que ele não está seguro para fazer. Já não é algo técnico, mecânico. Não, é ele mesmo. Mas o artista também tem que dominar muito. Não, e aí eu acho que tem uma diferença grande entre você estar no estado de atenção e no estado de tensão. Exato. Porque se ela estivesse num estado de tensão, certamente ela podia decidir, não, eu tenho que fazer, porque está no script, e podia dar ruim. Acho que tem uma coisa muito diferente aí. Muito, é um estado de percepção diferente. E aí emendando nessa coisa do Márcio, assim, eu imagino que quando a gente fala de tensão, a tensão pode levar para um estresse, né? Então, se eu atuo numa atividade como essa que você atua, conservando esse estado de atenção plena, esse estado de concentração, eu consigo minimizar estresses. Eu consigo fazer 2 apresentações por dia e tudo bem, né? E seguir. É onde o Tai Chi ajuda, é onde o Kung Fu ajuda a voltar, né? A pisar de novo no chão, a respirar, porque a gente fica imerso ali, né? Vira um ciclo de muita concentração, de muita demanda. E o Kung Fu é um respiro, né? É um momento de ir para um parque, treinar, ir para um jardim de um hotel, dar uma respirada, manter o foco. A trupe sabe que você é um Sifu de arte marcial, de Kung Fu. Sim. A gente, inclusive, eu tenho hoje lá um grupo que treina comigo. Os próprios artistas? Porque é uma comunidade, como você falou, tem um grupo que treina Kung Fu. Vocês viajam todo o tempo juntos, enfim. Isso. Inclusive tem um atleta lá, um acróbata, que chama Joris Kondia. Ele é de Lyon, na França, e ele morou vários anos em Macau. E ele começou a treinar o Wing Chun lá. Aí ele mudou de espetáculo, quando chegou lá ele me viu treinando, e aí já veio conversar, e aí ele, né, já é um aluno a mais que está nesse grupo. E aí você ensina Wing Chun e Tai Chi também? E Tai Chi. Legal. Que legal. É uma delícia, né? Nesse ponto é muito bom que a gente pega um dia off, uma terça-feira de manhã, uma quarta, né, que está todo mundo mais descansado. E aí no grupo tem carpinteiro, tem cozinheira, tem uma pessoa do operacional, tem um artista. O grupo é aberto. Quem quiser treinar é bem-vindo. Que legal, muito legal. Uau, que introdução boa, Alex. Vamos dar um passinho para trás aqui? Fazer a pergunta clássica? Vamos lá. Fazer? Não, pode fazer. Não, faz você, tá bonito hoje. Obrigado. Sua bermuda rosa, tá bonito. Rosa não, vermelha, né? Tá bom, vermelha. Comunista. Agora sim. Que a pergunta clássica, eu acho que o Alex já sabe, mas que a gente que gosta de entender como que você encontrou as artes marciais. Assim, qual foi o seu primeiro encontro? Foi com Wing Chun, foi com outra arte? E quantos anos você tinha? Rapaz, eu tinha 12 anos. Eu era um moleque briguento. Essa que é a verdade. Briga de rua, sim? Briga de rua. Você foi de gangue também? Eu fui de gangue. Como chamava a sua gangue? Não tinha nome, não. Poxa, era tão sem noção que nem nome tinha. 12 anos, era molecada. De que ano aí? 84. 84, nasci em 72. Interior de São Paulo. Interior de São Paulo. Eu sou nascido em Santo André, aqui na capital, mas me mudei muito novo, com 5 anos, para o interior, para Franca. E eu era muito briguento, cara. Era muito um moleque encrespado, como a gente fala lá no interior, né? E briga de rua é aquela coisa, né? Você apanha, bate, ninguém sabe quem ganhou e quem perdeu. E às vezes nem sabe onde tá batendo. E nem sabe onde tá batendo, o que tá acontecendo. Depois, por que eu tava brigando mesmo? Depois não sabe por que tava brigando. Aí no outro dia você já tá comendo uma coxinha com um cara que você brigou um dia anterior. Coisa de menino, né? Coisa de moleque. Mas na época passavam aqueles filmes na Poltrona R, na TV Record. E eu assistia todos, terça-feira à noite. Todos.
E passava o Besouro Verde, né? E eu era fã do Bruce sem saber que era o Bruce Lee, né? Gostava do Kato já. Achava o Kato fascinante, né? E tinha essa coisa com a arte marcial. E pensava, poxa, se eu soubesse isso aí, eu não ia apanhar mais, né? Eu ia brigar e ia bater em todo mundo. Né? E gostava muito. E tinha uma energia que queria lutar. Eu queria lutar, né? Tinha uma energia interna, assim, de gostar de lutar, né? Não muito de brigar, porque se apanha, mas de lutar, de uma energia diferente, assim. E aí eu descobri que tinha um professor lá que chamava André, e ele era de uma escola que chamava Li Yuankan. E ele ensinava um estilo que chamava Long Chuan, que era o estilo do dragão. Bom, Long Chuan. Entrei, comecei a praticar, e a gente tinha os livros do mestre Marco Natali nas bancas, né? Fiz a coleção, comprei todos. Aí tinham revistas, que era um guia Kung Fu e tal, com o mestre Marco Natali, com o Sifundo Urbano. Uhum. E eu tinha toda essa coleção. Quando eu tinha 15 anos, eu escrevi uma carta à mão para o mestre Natali, porque eu vi o endereço da União Nacional de Kung Fu. Escrevi porque eu queria aprender o Wing Chun. Que aí depois eu descobri nesse meio tempo quem era o Bruce Lee, que ele era o Kato, etc. e tal. Aí eu assisti a Operação Dragão no cinema. Fiquei fascinado. Falei, eu quero aprender esse estilo. Quero aprender o Wing Chun. Na academia do André, a gente não era obrigado a praticar o Tai Chi, mas fazia parte do currículo, entendeu? Ah, tinha? Tinha. Então eu já tive esse contato com o Tai Chi, mas com 12, 13, 14 anos, eu achava aquilo muito chato, né, cara? Falei, não entendia nada, né? Falei, por que eu tô fazendo isso aqui? Enfim, tempo passa, escrevo essa carta pro mestre Natali em 1987. Ele me respondeu, olha, eu tô parando de dar aula de Kung Fu. Mas o Sifundo Urbano, Francisco José do Urbano, de Jundiaí, vai continuar com a União Nacional de Kung Fu e ele vai continuar ensinando o Wing Chun, ele dá cursos intensivos, etc. E eu vou passar o seu contato para ele e entre em contato com ele. Eu fiz isso, entrei em contato com o Sifundo Urbano, que me aceitou, e foi eu, com 16 anos, treinar com o Sifundo Urbano já em 88. Treinar o Wing Chun. O mestre Natali tinha parado de dar aulas em 87, final de 87, mas ele ia todo ano, a cada 6 meses, dar um curso de filosofia Kung Fu. Que aí ele foi se dedicar à carreira de escritor, né? E assim, seguiu essa carreira e ele ia sempre dar cursos de filosofia, cursos de meditação. Então você conheceu o mestre? Sim, tanto é que a gente fiz vários cursos com ele de filosofia Kung Fu, que ele chamava, né? Tenho todos os livros assinados, aquelas coisas, e fiquei muito amigo do Natali. E foi numa época da minha vida, assim, que meus pais tinham se separado, e eu não sei porquê, eu acho que ele foi com a minha cara, e ele, assim, foi como um segundo pai para mim. Que legal. E a gente é amigo até hoje, eu estava com ele semana passada. Toda vez que eu venho, a gente dá um jeito de se encontrar, alguma coisa assim. E através dele eu conheci o Sifundo Urbano e virei aluno do Sifundo Urbano em 1988 e segui com ele. Nessa época, o Sifundo Urbano ensinava o que ele aprendeu com o mestre Natali, que era um Wing Chun vindo de um professor chamado Si Chong Fu, um mestre chamado Si Chong Fu, da linhagem de Ip Man também. Inclusive, essa é uma oportunidade que eu gostaria de ter aqui nesse podcast, que é o seguinte: na semana passada eu estive com o mestre Natali, né? Ele mora na Baixada Santista hoje em dia, e ele falou, olha, você assistiu o podcast do Urbano? Eu falei, assisti. Sim. Eu também gostei muito, ele gostou muito, inclusive mandou parabenizar vocês pelo trabalho. Que legal, né? Inclusive, Alex, a gente tem aqui muitos pedidos para gravar com o grão-mestre. Vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso. Ele é um ser assim. Depois aí fazer. Acho que ontem mesmo alguém escreveu lá no. Acho que foi até no Facebook que escreveram. É um ser especial. Natália. Bom, eu não sei nem como falar assim ele todos os livros que ele já escreveu, sempre conversar com ele é aprender algo, né?
É um mestre mesmo. E ele detesta ser chamado de mestre. Ele fala, mestre é você mesmo. Ninguém aprende. Ele fala, ninguém ensina, somente aprende, né? É maravilhoso. Natália é um segundo pai para mim, assim. E inclusive aí pegando esse gancho, na semana passada ele falou, olha, teve alguém que pôs um comentário lá no vídeo do Durbano, falando que o Sichon-Fu não existiu, que era uma invenção minha. Aí ele me mostrou os documentos. Ele primeiro mostrou a foto que tem num dos livros dele e mostrou as cartas de Sichon-Fu que ele tem. Que o Sichon-Fu saiu do Brasil e foi para Londres. Claro que ele perdeu o contato, muitos anos, mas ele me mostrou essas cartas originais. E o nosso editor pode colocar essas cartas aqui enquanto eu estou falando, porque ele me mandou imagens disso. E falou, por favor, mostra para eles. Nossa! Então, enquanto a gente está falando... estourou, hein? agora o canal estourou com essa informação, hein? Quem é o nosso mediador dos comentários, não posso. Não, eu não sei quem é o mediador. Eu nem li, não sei, nem tive tempo para ver isso, mas enfim, eu tô com esses documentos em imagem. É que agora o nosso canal subiu de patamar, hein? O editor deve estar colocando isso aí agora na tela para vocês. Não, porque agora a gente tá falando de documentação histórica. Não, né? porque é o seguinte, eu acho que assim, quando o Rômulo fala sobre os comentários sadios, sem ofensas nenhuma, eu acho que precisa ter esse diálogo, aquilo não aconteceu, sim. Isso aconteceu, isso foi assim, sim. Com respeito, tá? A internet, as pessoas têm todo o direito de dar a sua opinião. Claro. Não desrespeitando, não xingando ninguém, tá tudo ok. Exato. E às vezes a gente não tem o conhecimento daquela história. Quando eu digo a gente, o canal, né? A gente não sabe. Então a gente deixa as pessoas ali, mas a gente fica tipo, bom, vamos ver se ninguém tá xingando ninguém, desrespeitando, se tá sadio, vamos deixar, porque é importante, né? Sim, super importante, porque acaba informando todo mundo da realidade, né? Sim. Ele conta que o Sichon-Fu, isso é comum. Quando eu trabalhava no espetáculo do cirque, que tinha muitos chineses, os chineses, quando eles vêm para a América do Norte, eles adotam nomes. É uma América do Sul, para a América em geral, eles adotam nomes né? ocidentais. Então ele tem as cartas lá escritas assinadas como Richard Sichon-Fu. Então tem as cartas, prezado Marco, tarará. Tá aí no vídeo, vocês vão ver que eu já recebi toda essa documentação. Ele fez questão porque ele falou, olha, eu já não dou aula de Kung Fu desde 1987. Não tenho nenhuma rixa com ninguém e, assim, vale como valor histórico, como vocês estão falando. Com certeza. Nossa, então a gente precisa agradecer o mestre Marco Natali por... ceder esse material para você e que a gente... E reforça aqui o nosso desejo de gravar. Nossa, a gente vai ficar muito feliz, tenho certeza. Maravilha. Bom, enfim, é isso aí. Esse foi o início, né? Agora eu quero saber o seguinte, depois que você começou, você bateu? Não. Olha, isso essa é incógnita. Essa é incógnita, porque depois que eu comecei a treinar, nunca mais eu briguei. Nunca mais, Mas é incrível, todo mundo é assim. Nunca mais briguei, rapaz. Assim, fisicamente, né? Mas assim, a gente aprende. São aquelas coisas de fazer curso de defesa pessoal, curso disso, daquilo. Você nunca se mete mais em confusão. E parece que as confusões também não te procuram mais, né? Não te procuram. Parece que você cria um campo ali meio que... Muda a mente, muda tudo, né? Então, e aí o Tai Chi, quando entrou, né? Depois que eu continuei treinando o Wing Chun, aí voltei pro Tai Chi, aí que eu nunca mais briguei mesmo. Porque muda, a energia muda tudo, a gente vai ficando mais velho, aprende que a arte marcial não é isso. E Alex, depois dessa... Quantos anos foi com o Sifu Durbano? Olha, com o Durbano foi assim, eu segui ele nessa linhagem do antigo Sichon-Fu do mestre Marco Natali, logo ele trouxe ao Brasil o grão-mestre Chung Kwok Shao, que vai estar dando esse seminário para a gente a partir de amanhã, depois a gente pode falar. Com o mestre Chow veio para o Brasil em 1990. E aí nós ficamos 9 anos com o mestre Chow. Eu inclusive fui para Nova York num seminário internacional que o mestre Chow fez. O mestre Chow foi a primeira pessoa que levou o Wing Chun para Nova York em 1973. Também 4ª geração da linhagem do grão-mestre Ip Man. E depois desse período, o Sifu Durbano começou a representar a linhagem de Leung Tin, da WT, que eram 2 mestres alemães que vinham para o Brasil, Hans Hemmel e Andreas Geller. E ele deu uma liberdade para nós, que já éramos até professores, olha, quem quiser seguir com o mestre Chow,
siga com o Mestre Chow. Quem quiser seguir comigo na linhagem da WT, siga comigo. Eu preferi seguir com ele. Então eu migrei também para a WT e fiquei mais 5 anos aprendendo com os alemães. Depois de 5 anos eu resolvi sair. Conversei com ele e manifestei minha vontade de voltar a treinar com o Mestre Chow. Ele me liberou totalmente, né? Essa é uma qualidade dos grandes mestres, né? Tanto o Mestre Chow liberou do Urbano para ir para a WT, quanto ele me liberou para voltar com o Mestre Chow de coração aberto. Falou, não, claro, sem problemas. E o Mestre Chow me recebeu na família novamente, legal, de coração aberto. E aí voltei e estou até hoje com o Mestre Chow. O Sifu do Urbano, logo após a WT, ele também saiu da WT depois de um tempo, e hoje ele, não sei se ele representa, mas ele tem uma ligação muito forte com o Sifu Martin Dragos, da Áustria, né? Mas a gente é muito amigo, a gente se fala sempre, e é isso. Agora deixa eu te fazer uma outra pergunta, que eu acho que a gente nem perguntou isso aqui nas conversas que a gente teve com o Sifu do Urbano, com o mestre Léo Imamura, acho que foi com o Fernando Hartung também, que esteve aqui. O Hartung teve. Esteve aqui também. A gente tem no Brasil mestres diferentes de Wing Chun, né? Ou presenças que representam linhas diferentes de Wing Chun. Você consegue dizer pra gente quais são as diferenças? O que tem o que mestre sistema que você pratica para o sistema, sei lá... Moyá, do mestre Léo. Sim. O que a gente percebe é que o grão-mestre Yip Man, ele não oficializou, antes de desencarnar, um representante ou uma pessoa ou alguém que ele falasse, olha, esse é o meu aluno que vai continuar o legado. Vai continuar o legado assim. Então, e como ele dava aulas a portas abertas e tinha essa coisa de... Não só ele, porque, por exemplo, Bruce Lee, conta-se que Bruce Lee teve pouquíssimas aulas com Yip Man. Quem ensinava mais Bruce Lee era Von Chon Leung. Era um dos alunos mais antigos de Yip Man, do grão-mestre Yip Man. Mas o fato dele não ter, entre aspas, nomeado algumas pessoas, ou 3, 4 mestres, assim, quando ele faleceu, todo mundo era grande mestre. Entende? Então, como também, eu não sei se historicamente assim, ele seguia uma ordem no currículo de treinamento. Então, uns falavam que tinha aprendido uma técnica, outros falavam que tinha aprendido outra. Eu aprendi mais isso, eu fiz mais aula com ele do que você. E começou uma grande confusão, essa que foi a verdade. Obviamente, os alunos mais antigos. O mais antigo é Leung Sheung, que é da linhagem, é o nosso bisavô, né? Porque abaixo do Leung Sheung, Ong Hassan, depois Sifu Chow. Mas Von Chon Leung também, que era o professor de Bruce Lee, Moyá, são todos os alunos mais antigos do grão-mestre Yip Man. Então, o que aconteceu... William Cheng também. O que mais aconteceu foi essa confusão nesse sentido. No nosso caso, eu prefiro falar mais da nossa linhagem. Quais são as diferenças da nossa linhagem? O Leung Ting também, né, que é da WT, que é também um aluno antigo. No caso da nossa linhagem, o mestre Chow, quando ele chega em Nova York em 73, ele é o primeiro a levar o sistema para Nova York. E ele é uma pessoa com a cabeça muito aberta, assim. Eu estava comentando com vocês que ele se aposentou como designer, né? É um artista também. E ele começou a questionar muito o próprio sistema, as tradições... E ele quis evoluir o sistema. Quando ele viu que o mundo estava evoluindo, né? O Wing Chun é um sistema muito dinâmico. Ainda mais depois desses filmes da franquia, do Yip Man, com Donnie Yen, explodiu, né? Quando eu era garoto, eu lembro uma vez que eu conversei... Você lembra do Arnaldo, da Combate Sport? Sim. Uma vez o Arnaldo foi entrevistar o mestre Chow num dos cursos lá em Jundiaí, na União Nacional de Kung Fu. E eu conversando com ele falou assim pra mim, o Wing Chun nunca vai ser um estilo popular. É muito feio. É isso, é um estilo difícil, né? As pessoas não praticam tanto assim. Mal sabia ele que um dia ia ter essa franquia do Donnie Yen aí com Sammo Hung, que explodiu e que
assim, é tanto o Wing Chun. Hoje você não pega nenhum sistema igual ao outro. Já era, assim, não existe só o Wing Chun da linhagem de Ip Man. Existem várias outras linhagens de Wing Chun, né? E segundo o nosso mestre, o grão-mestre Chow, essa diversidade dentro do próprio estilo se deu porque eram pouquíssimas pessoas praticando Wing Chun na própria China. Eram grupos fechados, muito pequenos de Wing Chun. E aí aconteceu o que aconteceu hoje. Hoje está um boom total, né? Globalizou, a gente tem internet, tem tudo isso e todo mundo é grande mestre, né? Na nossa linhagem, o que acontece? O mestre Chow percebeu, eu lembro na década de 90, já quando começou a surgir os UFC, MMA, essas coisas, a necessidade de modernizar o Wing Chun, assim, de abrir um pouco a cabeça, já que é um estilo dinâmico e que tem que acompanhar as evoluções do próprio mundo, ele começou a perceber necessidade de começar a questionar certos padrões, certas rigidezas assim dentro do estilo. Não muda isso porque isso é tradicional. E ele começou a pesquisar muito. Antes de Wing Chun, ele treinava karatê com Carter Wong, com o mestre Carter Wong. São amigos até hoje. Muito amigo do Daino Santo, treinou filipino Kali com o Daino Santo. E aí naquele momento, eu lembro quando a gente foi num seminário em 98 em Nova York, eu estava praticando também jiu-jitsu aqui no Brasil. Eu fui até a roxa de jiu-jitsu. E ele estava muito interessado. Não praticava ainda, mas ele já estava muito interessado. Em jiu-jitsu? Em jiu-jitsu. Porque o Royce estava ganhando tudo no UFC, aquela coisa. Chamava Vale Tudo, né? Vale Tudo, exatamente. Foi quando ele procurou o próprio Royce lá em Nova York e foi até a marrom de jiu-jitsu com o Royce. Uau! E aí ele começou a mudar coisas dentro do sistema que ele falou pra gente, falou, olha, faz 30 anos que eu faço o Wing Chun do mesmo jeito, eu não vou passar mais 30 anos fazendo igual, tem coisas aqui que eu quero mudar. Esse vai ser o meu sistema de Wing Chun. E ele chamou de Integrative Wing Chun, que é esse, né, 360. Inclusive esse é um logo dele. E aí ele começou a adicionar coisas, retirar algumas coisas, então ele tem um sistema de Wing Chun muito pessoal, muito próprio. Ele foi a primeira pessoa a lançar videoaulas de Wing Chun em Nova York. Então ele tem uma série de videoaulas clássicas de Wing Chun com aquilo que a gente aprendia antes dele transformar, dele fazer essas mudanças. Então nós treinamos por volta de 10 anos o Wing Chun tradicional mesmo. E que depois... tem as formas tradicionais. Sim, que sim. Que você pode... Você sabe. Sim, Siu Lin Tao, Chan Kiu e Biu Ji. Né? Depois São as três. Mu Qian Zhong, Pa Chan To e Luk Tim Pu Kuan, que é o bastão longo. Isso... São 3 formas de mãos, é isso que você 3 de mãos. 3 de mãos. 3 de mão. 108 movimentos de boneco, de madeira, né? Depois tem a Pa Chan To, faca borboleta. E o bastão long pole. Então isso a gente, só pra gente entender assim, dá pra gente considerar que todas essas linhagens seguem, praticam essas 6 formas. Isso. E aí depois as diferenças mais relevantes são na maneira de fazer as formas, claro. Detalhes que algumas pessoas mudam, por que faz assim, por que faz assado, por que muda um ângulo aqui, outro ali. Você vê essas diferenças. Mas vamos dizer que o currículo genérico seria isso, né? A estrutura. Não sei se essa é a melhor palavra, tá? Se eu estiver errado, me desculpe. A transformação que o Sifu Show fez, ele não mexe nessa estrutura das 3 formas, no Mujong, na faca borboleta. Mexe. Ah, entendi. E por isso que ele é, dentro do meio do Wing Chun, ele é uma pessoa polêmica. Porque ele mexe. E ele argumenta com provas. Ah, legal. Por que ele fez isso. Mas então, assim, sei lá, pra ser bem prático assim... Ele... O que ele enxergou? Tipo, o exemplo, tipo, não, essa forma eu não vou mais ensinar, porque não funciona, na visão dele, tipo isso. É tipo isso. Ele continua ensinando as formas, mas ele modificou as formas. Ele modificou. Tipo, mas um movimento que era de uma maneira, ele falou, não tem sentido fazer dessa maneira, porque na luta não é assim que acontece. E o Wing Chun é um sistema para defesa pessoal. Se numa luta eu não faço isso, por que na forma eu estou fazendo assim? Então ele começa a questionar toda essa parte de estrutura, de ergofisiologia.
a parte científica mesmo por trás da coisa. E o sentido real daquilo numa situação de defesa pessoal, porque o Wing Chun é para defesa pessoal, né? Então ele foi assim uma pessoa que botou muito dedo em feridas, assim, né? Entendi. Pessoas que são extremamente conservadoras. Ele falou, não vou fazer esse movimento assim. E como ele é uma pessoa muito respeitada no meio, ele fala, eu já conversei com o Ip Chun, filho do Ip Man, que ainda está vivo, e falei para ele, eu estou mudando esse movimento aqui nessa forma por causa disso. O que o senhor acha? Tudo bem, pode mudar. O próprio Ip Chun, filho do mestre Ip Man... E o filho do mestre Ip Man, ele é ativo? Ele é professor ou não? Nesse momento, não. Ele já está com 90 anos. Ah, tá. Mas ele já ensinou. Ensinou já até pouco tempo atrás. Ah, interessante. Agora ele já está impossibilitado de ensinar, né? Tá. Uhum. Enfim, então ele, como o mestre Chow, tem essa... Ele é muito respeitado dentro do meio do Wing Chun, né? E ele questiona essas coisas e fala, olha, esse é o meu Wing Chun. E a gente vê, faz junto e percebe que tem diferenças e que foi melhor fazer daquele jeito. Ele diz, por que não fazer? E ele dá total liberdade. Ele fala, se você quiser continuar treinando as formas exatamente como eu te ensinei antigamente, tradicionalmente, e ensinando para os seus alunos, continue. Mas ele fala, para quê? Isso aqui está melhor assim, né? A gente tem que evoluir, a gente tem que melhorar o sistema. Ele fala, e agora que ele está já mais na idade avançada, ele fala, cabe a vocês que são mais jovens continuarem aí nessa... Porque eu acho que a arte marcial ela é uma evolução, né? O que a gente aprende hoje, vou falar especificamente do louva-a-Deus, ele não é igual a 300 anos atrás. Exato. Existe uma evolução. Mesmo porque se eu achar que o que eu ensino, que eu treino é igual, eu tô me enganando, né? Porque era outra época, era outros tempos, outras necessidades. Era completamente diferente, né? Mas o mais interessante que eu acho é que o mestre Chow, ele faz essas mudanças com um embasamento muito forte. Ele não é uma pessoa aventureira que mudou porque ele treina 5, 6 anos. Só porque ele quis. Só porque ele quis. Ele enxergou uma necessidade. Ele fez mais de 30 anos de uma maneira e começou a questionar. Depois, e esse questionamento leva um tempo, porque não é fácil. Durante a pandemia, ele desenvolveu uma maneira de fazer o Siu Lin Tao, que é a primeira forma, com esquiva. Ele chama de Shifting Siu Lin Tao. Então, tem várias maneiras de fazer o Siu Lin Tao, né? Siu Lin Tao, para quem não sabe, é uma forma parada, né? é uma forma parada. A primeira forma do estilo, Siu Lin Tao, significa o caminho de Shaolin, ou a pequena imaginação, pequena ideia, para quem está iniciando. E ele desenvolveu uma maneira de fazer isso com esquiva, com outros movimentos, e ficou muito interessante. E para a gente que já está fazendo há muitos anos, eu tô há 35 anos fazendo Wing Chun, quando vem alguma coisa mais diferente ou nova assim, é gostoso fazer, né? Você sai um pouco do... Não, e te coloca num lugar de reflexão, né? De reflexão, exato. Porque você é uma pessoa bem experiente, né? Então, para um mestre passar para você, tipo, olha, isso aqui, vamos juntos experimentar. Exato. Te coloca num lugar de tipo assim, puxa. É essa postura. Experimenta. O que você achou? Sabe? Então, se você pega os vídeos novos que ele fez, ele tem alguns vídeos novos assim, já de uns 10 anos atrás, que ele faz, por exemplo, um grande enfoque que nós temos no nosso sistema é a Tisao. Muito Tisao, que é rolamento, né? De braços. Ele acrescentou muitas quedas no Tisao. Queda, vai pro chão, faz alguma aplicação. De certa forma, se aproxima um pouco com o Tuishou do Tai Chi. Exatamente, é o mesmo princípio. Do tai Chi. E aí essa inserção das quedas foi inspirado na experiência que ele teve Jiu-Jitsu. do jiu-jitsu. Ele faz Mujong indo pras costas do Mujong também. Então que legal. É uma coisa muito interessante, assim. É de pensar, é de refletir, de questionar, de experimentar. O mínimo que a gente faz é ouvir e falar, tem alguma coisa aí, né? Por exemplo... Não, e tem uma expertise dele, né? Tem uma expertise. Tem uma coisa muito importante que você falou, que é questionar. Tem um momento, não é qualquer momento que você questiona. Não.
tem um momento que você chega que você sabe... Não é na aventura, né? Exato. E principalmente questionar uma tradição tão antiga. Não, e não é qualquer pessoa que está questionando. Exato. Não sou eu. Não... Sou eu. É o Mestre Chow. Outra coisa interessante, há uns 5 anos atrás ele publicou um artigo. Tem um livro que inclusive eu comprei agora em Nova York, que chama Os Grandes Mestres de Wing Chun. E ele tá lá, né? E ele modernão, tem as coisas dele, tem umas fotos lá, ele com umas luvas de MMA e tal. Mas tem um artigo dele fundamental, que inclusive está escrito atrás dessa camiseta aqui, que é Jarn Dai Lik, em cantonês, que é o poder do cotovelo, o suporte do cotovelo. Que ele disse que sempre ouviu falar disso, desde criança, treinando em Hong Kong, que ele aprendeu em Hong Kong, mas que nunca ninguém se aprofundava nesse assunto e era como se fosse um mistério dentro do sistema. A técnica do Jarn Dai Lik. E ele perguntava para um, perguntava para outro, perguntava para um, perguntava para outro, pesquisava e não tinha informações consistentes e ninguém dava uma resposta concreta. E ele pesquisando inclusive os escritos de Iman, ele descobriu o que é. E ele hoje ensina e fez um artigo todo, publicou lá na revista Inside Kung Fu, sobre o Jarn Dai Lik, esse, vamos dizer, um segredo dentro do sistema que é antigo e que as pessoas foram perdendo ao longo dos anos. Eu conheci um mestre em Portland, quando eu estava, inclusive, um mestre de Chen. E eu fui lá me oferecer, pedi para treinar, né? Eu vi eles treinando, eu estava fazendo um espetáculo lá e vi eles treinando e pedi para treinar. Comecei a treinar com ele, fiz algumas aulas. Aí ele falou para mim assim um dia, e eu não tinha feito nenhum tipo de movimento parecido com o Wing Chun, nada, só tinha acompanhado eles na aula. Ele me chamou num canto e falou assim: você já treina, né? Eu falei: já. Kung Fu? Também? Eu falei: Kung Fu. O que você faz? Eu falei: eu faço Wing Chun. Sabia. E já idoso, né? E ele começou a conversar um pouco sobre o Wing Chun também. Ele falou: é uma pena que perdeu-se muito do Wing Chun hoje em dia. E ele falou a mesma coisa que o Mestre Chow fala: o Wing Chun é um estilo interno. Ele fala isso. O Mestre Chow afirma: o Wing Chun não é um estilo externo, o Wing Chun é um estilo interno. Então quando você fala que Chisao é Tuei Shou, de uma outra maneira, mas é a essência, sabe? Então tem essa conexão. Então são essas coisas que assim, nos deixam assim, muito felizes, né, de ver uma pessoa que já está há tanto tempo dentro de um sistema e com essa jovialidade, essa verve, né, essa coisa de por que assim? Mas e se eu fizer assim? Se perguntando. Ele não precisava fazer isso mais, sabe? E faz. O Mujong dele, eu fui agora em New Jersey, fui trabalhar em New Jersey, fui lá visitar ele, tem um basement na casa dele, onde ele montou uma pequena academia para ele treinar. O Mujong dele tem um buraco, ele trabalha com marcenaria, está aposentado, né? Fez um Mujong, tem um buraco na parte de cima, onde é a cabeça. Eu falei: mestre, mas e esse buraco aqui? Ele falou: sabe o movimento que a gente puxa a nuca? Sim. Nunca dava certo, né? No Mujong tradicional, né? Eu fiz esse buraco, então eu enfio a mão nele e puxo. Sabe essas coisas? Detalhes pequenos. Você fala: poxa, ele total direito de fazer, né? Por que não? Né? E aí tem um braço do Mujong dele que tem um negócio assim com EVA. Mas que é isso, mestre? Não, é pra treinar meu soco. Pum, pum, pum. Ele treina no braço do Mujong, faz os movimentos. Pá, 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 pá. É muito bom ver isso, sabe? Essa jovialidade, né? Não, e é inspirador, né? É inspirador, esse ímpeto, né? De sair fora da zona de conforto e falar: poxa vida, né? A gente nunca sabe tudo, né? Tem sempre algo a aprender. Não, é demais. Sabe que eu me lembrei de uma coisa aqui, só para dividir com você, Alex, e com o Márcio, com o Rômulo também. Teve um período que eu morei na Amazônia, ali no Tapajós, né? Na região do Tapajós. E uma vez eu fui visitar uma comunidade ribeirinha. Eu morava numa cidade chamada Itaituba e me deslocava de carro e depois de barco, de voadeira pelo rio Tapajós, 3 horas subindo o rio Tapajós, até chegar numa comunidade chamada Machado, que fica numa região que é chama Montanha Mangabal. E lá tinha um morador que sabia que eu treinava Tai Chi, tinha feito Kung Fu. Toda vez que eu ia lá, ele queria me mostrar o Mujong que ele tinha feito. Olha isso. Numa comunidade ribeirinha que tinha... acho que tinha umas 20 pessoas.
e tinha um livro do mestre Marco Natali. Olha isso. E ele fez um boneco de madeira e ele treinava lá e vinha me mostrar. E ele queria que eu ensinasse ele a usar. Eu falei, não, mas eu não treino isso. Não sei usar o boneco de madeira. Chama Rosivaldo, inclusive. Não sei se ele vai assistir esse vídeo, mas quem sabe. Que história. Cheguei até ele, mas é isso, né? História linda. O poder, assim, do Kung Fu. Se a gente pensar na nossa história, a arte sai lá da China... Sobe o rio Tapajós. Sobe todos os rios brasileiros, passando pelos rios chineses, vem parar aqui, vai para Franca, vai para Jundiaí, vai para Freguesia do Ó, vai para Santa Cecília, e a gente está aqui trocando ideias sobre isso, né? É um patrimônio, né, da humanidade. Não, é demais. Não tem, é muito incrível o quanto o Kung Fu vai longe, né? E tinha todos os filmes da Poltrona R, ele tinha... Não, uns DVDzinhos lá. Olha isso. E é muito interessante porque, assim, livros, eles não vão tão longe, mas na banca de jornal tem esse poder de chegar em lugares, né? Porque a rede de distribuição é muito mais... Essas revistas, né? Porque tem cidade que nem livraria tem, né? Exatamente. É banca de revista. A banca te dá essa... É muito interessante. Ou dava, né? Antes da internet. Agora, Alex, você falou da franquia de filmes Ip Man, né? 1, 2, 3, acho que 4, 5. 4, foi até o 4. O 4 é com... que ele luta com quem lá? Com o... Que ele vai para os Estados Unidos. Ele luta com o Mike Tyson? Acho que esse é o 3, se não me engano. Esse é o 3. Não, eu só assisti 1 e 2. O 4 é uma história totalmente fictícia, como se ele tivesse ido para os Estados Unidos. Ele nunca tá foi. Depois ficou muito moderno aí, perdeu. Nunca foi, né? Mas eu resgatei essa coisa do filme para te perguntar se você assistiu Grande Mestre. Sim, do Wong Kar-wai. Do Wong Kar-wai. Sim, maravilhoso. É maravilhoso esse filme. Maravilhoso. Maravilhoso. Não, e aí eu fiquei... Eu sempre A cara... Cara do Márcio. Não, É o filme que ele mais gosta. Não, na verdade é o seguinte. Vai se defender. A primeira vez... Não, eu vou me retratar. Ele dormiu. A primeira vez eu não gostei. A segunda eu dormi. Só que aí, quando a gente gravou tanta gente tanta gente filme. falando, e o Gil falando, eu falei, não, eu preciso ver com outros olhos. E aí hoje É maravilhoso. animal. Hoje não, hoje eu preciso ver com outros olhos. E realmente ele é muito bom. Ele é muito bom. Sim. Então eu preciso só me o retratar. fato do filme levar Badi, Paquá, Shin pro mesmo... Não, é muito legal. É o universo, bom. né? E mostrar que... Os textos bom, é tudo coreografia. Cara, Eu acho que a pessoa que assiste aquele filme e não consegue compreender que Kung Fu é uma coisa só, no sentido de que não existe essa diferença entre Tai Chi, Kung Fu, Paquá. Tudo é Kung Fu, é arte marcial chinesa, né? Eu acho essa pergunta, tipo, você faz Tai Chi ou faz Kung Fu? É a mesma coisa que você falar, você gosta de macarrão ou de espaguete, sabe? É a mesma coisa, né? Então, quando a pessoa assiste aquele filme, por exemplo, e consegue entender isso, eu faço Kung Fu, louvo a Deus, faço Kung Fu Wing Chun, faço Kung Fu Chen, faço Kung Fu Shaolin, sabe? É Kung Fu. Os chineses não pensam assim, né? Com essa mente cartesiana que nós temos aqui no Ocidente, né? Isso é isso, isso é aquilo. Não, é arte marcial, é Kung Fu, é patrimônio da humanidade. E fazer parte disso, né? Quem está aí nos assistindo e pratica, é uma bênção. A gente quisera essa nova geração ter esse cuidado de sempre preservar. Como eu disse, eu trabalhei num espetáculo que tinha mais da metade dos artistas eram chineses, e quando eu fui para esse espetáculo, eu fui animado, eu falei, nossa, eu vou chegar lá, vou aprender Kung Fu. Vou ver um monte de Kung Fu. Vou ver Kung Fu, vou aprender porque são todos chineses. Tinham 2, 3 pessoas que gostavam, porque eram todos jovens, de entre 20 e 27 anos, e que não tinham um pingo de interesse em aprender nada que fosse tradicional, assim. Eles me viam praticando, era uma geração nova e que tinha um ou outro que falava, meu pai treina, né? E não tinham interesse, eram chineses bem ocidentalizados, assim, todos modernos, com essa coisa do hip hop e tal, e meio que, olha, sabe... Mas é um patrimônio e é uma bênção, uma arte maravilhosa que transforma a vida das pessoas, né? A gente aqui é prova disso, né? Porque mudou nossas vidas. E nós estamos aqui trocando uma ideia sobre algo que a gente ama fazer, porque tem um valor maravilhoso, né? É um veículo transformador. Eu acho que o Kung Fu é um veículo transformador e que salva muitas vidas. A minha certamente salvou. Com certeza.
Ô, Alex, agora, e a música? Quando que ela entrou na sua vida? A música é bem mais cedo, cara. Antes do Kung Fu? Antes do Kung Fu. Eu comecei a estudar violão, tinha uns 6 anos de idade. Uau. Que legal. Sempre gostei de música e com 10 comecei a estudar bateria, né? E é interessante, traçando esse paralelo, que uma vez eu conversei com o Mestre Shao, que teve um momento na minha carreira como baterista que eu comecei a mudar técnicas. E eu me inspirei no Wing Chun dele. E eu comentei isso com ele uma vez. Começou a mudar técnicas De bateria. de bateria. Porque Se a movimentação... toca assim, e aí você falou, porque assim, por que não, se toca assim? Né? Por exemplo, um dos princípios mais básicos do Wing Chun é que é um estilo que ataca sempre em linha reta, né? A distância mais curta entre 2 pontos é a linha reta. Mas por que eu faço esse movimento assim com a baqueta? E se eu fizer linha reta, eu vou chegar mais rápido. Ou então eu vou fazer isso de uma forma melhor. Ou então o rebote vai ser diferente. Aí vem o Tai Chi. Mesma Você sabe coisa. que você tá me falando uma coisa? Uma vez eu tava estudando música cubana Aham. e tava sempre aqui, né? E aí quando eu ia tocar, eu falei, meu, tá me incomodando. Porque eu ficava o tempo todo aqui Aham. e eu comecei a tocar com as tombadoras aqui. Porque era... E aí? Eu ficava aqui. Meu, Perfeito. então toda aquela técnica eu não mudei, não passei. Mas aí um amigo meu falou, meu, por que você toca tão alto? Eu falei, cara, porque me incomoda essa postura. Seu eu me corpo sinto, já tava eu me sinto melhor eu moldado, fiquei aqui, né? porque eu ficava o tempo todo assim. Então pra Tava mim era moldado, melhor. né? Eu já ficava... Eu comecei já mudando o posicionamento das peças para ficar mais ergonomicamente favorável e confortável, para evitar ter problemas com tendinite, dor nas costas, problemas nos joelhos, né? Mudei o posicionamento dos pés, fiz um Kin ou Ma nos pés, sabe? E comecei a mudar essas coisas. Aí quando vem Tai Chi, que aí eu peguei firme no Tai Chi, eu voltei pro Tai Chi em 2000. De uma coisa assim, de necessidade mesmo, de querer fazer movimentos diferentes com o meu corpo, né? Querer explorar mais de uma forma diferente. O corpo fica muito moldado ao estilo, como você falou, do louva a Deus. Então meu corpo estava muito moldado ao Wing Chun. E eu queria explorar novos movimentos no meu corpo. Eu falei, por que não voltar pro Tai Chi, né? E voltei pro Tai Chi, fisicamente maravilhoso, e aí filosoficamente e espiritualmente é outra coisa. E aí também influenciou na própria bateria. Você sabe que a gente pode tocar de maneira convencional ou tradicional com a mão aqui. Né? E eu toco da maneira tradicional. Você toca aqui? Por causa do Tai Chi. Eu voltei a tocar tradicional. Porque o movimento da bola, pra mim, Meu, eu tô e você tocando sabe bateria, que eu tô fazendo Tai Chi. É muito louco você tá falando isso, porque cai exatamente em coisas que eu aprendi sempre, tocar caixa. E aí, sempre quando eu ia fazer alguma coisa, eu sempre já ia aqui. Porque os movimentos que você vai fazer, sim, é tudo aqui. Vassourinha, tudo isso é yin yang puro, né? Muito, E é cara. interessante que as pessoas vão ver, quem é baterista, às vezes fala, mas você faz uns movimentos diferentes, assim, não tão comuns, né? Vem da arte marcial. Você toca mais solto, sem tensionar. Porque se você tensiona, vai ter problema com tendinite, Sim. essas coisas. E o Kung Fu ajuda demais, né? Puta, Você muito começa a legal. fazer. Você acha que é quase encontrar um método seu, né? Sim. Um jeito Sim. seu de tocar. E você consegue passar isso? Sim. Para os meus alunos Com eu passo recomendação, isso. inclusive, de faça Tai Chi, faça Kung Fu. Falo, porque eles questionam. Às vezes... Aí eu vi uma técnica assim, professor, mas o seu é diferente. Eu tenho muitos alunos que já são profissionais, né? E eles falam, mas aquele negócio que você faz, por quê? Aí eu explico, né? Então... Fique em casa, Falei, faça pratica esse Tai Chi. aqui. Vai fazer Tai Chi que você vai gostar. Às vezes, Faz quando a pessoa mãos de nuvens lá. quando a pessoa não tem muito esse ímpeto marcial, eu falo, faz yoga. Você vai aprender a soltar, você vai relaxar mais, a sua postura vai melhorar. E muitas às vezes chegam com, já tive um problema assim, um assado, já tive uma torção, tava tocando e comecei a sentir uma dor. Falei, então, vamos lá. Função de cada dedo. Por quê? Aí passa o aquecimento. Às vezes no aquecimento de aula de bateria eu passo um aquecimento de Kung Fu. Sem a pessoa perceber. Soltando, trabalhando cada articulação, alongando. É muito legal. E aí começa, né? Começa às vezes ter interesse. Às vezes as pessoas até começam a praticar. É muito legal, porque Mas é a assim, mesma coisa, é o mesmo corpo, né? O Não, Natália... e a música em si, né? E a arte marcial não dá pra separar, né? É arte. É. Você pode fazer Tai Chi, Kung Fu, tocando bateria, pintando um quadro, varrendo uma casa, né? E sem contar também que tem uma dimensão
da mobilização do Ti no nosso corpo. Exato. Essa vibração que a música provoca, que o som provoca no nosso corpo, é ativamento total dos meridianos, né, e dos canais de energia. Que é o que a gente faz no Kung Fu, né, no Louva-a-Deus, a gente faz no Shen Tai Chi, no Yan Tai Chi, enfim. Exato. Você Então pega, tem eu não sei essa- o nome, aquele dos monges tibetanos que toca aquele instrumento As cornetas. Isso, tambores. é uma baita vibração aquilo, né? Assim. Demais. Não, aqui nós temos os tambores aqui. Não é à Sim, os toa. tambores. Não é à toa, né? Tambores. É visceral. Você entra numa escola de samba, quando a bateria. Meu, aquilo. Mexe com a energia interna, né? E vem de baixo, né? Vem da terra, muito forte. Enraiza, fortalece, né? Uma história interessante que os... Eu pratiquei capoeira Angola também. Ah, que legal. E eu fui nos encontros de capoeira Angola e lembro que eu fui uma vez no encontro internacional de capoeira Angola, na primeira fazenda, numa região ali do Rio que chama Pati do Alferes, onde teve a primeira rebelião de escravos no Brasil. Fizeram o encontro ali. Inclusive tinha lá o Pelourinho, foi uma energia muito, muito forte. E lá, durante os dias que a gente estava lá, teve um curso que nunca mais me saiu da cabeça, que eles comentaram sobre essa rebelião, que foi ali naquela fazenda e numa outra que estava próxima, e que num determinado momento que eles decidiram fazer essa rebelião, eles tocaram o barra-vento, que é o ritmo guerreiro. Sim. E de uma senzala para outra, eles começaram a tocar o barra-vento a noite inteira, e as pessoas não sabiam porquê, né? Ali os senhores de engenho, os capatazes, não sabiam porquê que estava aquilo que estava acontecendo. E aí logo na madrugada eles fizeram a rebelião, porque era o sinal entre uma fazenda e outra tocar o barra-vento, e aquilo vai fortalecendo. Será que a gente consegue botar, editor? O quê? Um toque. Um toque barra-vento? Barra-vento. Dá pra gente. Beleza. Legal. O Márcio Augusto vai fazer aí barra-vento, hein? É um ritmo que ele entra num sistema mântrico e a pessoa vai se... Vai mexendo. Vamos pra cima. É isso aqui, é a hora da guerra. Então, foi onde teve a primeira Bem afro, rebelião. né? Bem afro. Barra-vento é um ritmo muito poderoso. Sim. É onde mexe com essa coisa da energia É, interna. total. Não, é demais. Não, e a gente sente, né? Quando você faz um taolu que você tá absolutamente muito alinhado, a sensação que você tem no corpo, assim, é de uma plenitude absurda. O mesmo vale quando você escuta uma música, ou que seja um instrumento só, ou que seja um conjunto tocando, cara, é demais, porque você entra num estado, assim, de... Presença de espírito, né? Presença muito grande, né? É. A gente tava vendo outro dia um menininho tocando bateria, daquele de um... Ah, sim. Caraca, meu. Demais, era um... É aquela banda, né? um cantor gospel que fez uma banda só com crianças e tem um garoto que toca, um molequinho de 7 anos, toca bateria, você fala, meu Deus do céu. Que lindo, hein? É de arrepiar, então acho que tem esse poder gigante, assim. E, Alex, e os projetos para o futuro aí? Você segue dando aula, além do teu grupo no circo, você dá aulas regulares online, tá conseguindo, não tá? Não regulares. Tem grupo aqui no Brasil que... Eu tenho alguns professores de Tai Chi e de Kung Fu que são meus alunos, né? Sempre me encontro com eles online, mas não é de uma forma muito regular, porque eu estou num ritmo de trabalho muito grande lá com o circo. Nem sempre dá certo, né? As semanas são muito cheias, assim, tem muita coisa para fazer. Mas sempre que eu consigo, a gente entra em vídeo online, a gente pratica juntos, tira dúvidas. E quando eu venho, eu sempre dou um jeito de me encontrar com algum deles, né? Continuo treinando. E essa oportunidade de estar viajando, por exemplo, fui tocar em New Jersey, já fui lá ter aulas com o Mestre Shao. E agora, recentemente, também há poucos meses atrás, eu tive a oportunidade de realizar mais um sonho, que foi conhecer a mestra Amin Wu. Uau, em São Francisco. que demais. Eu já havia conversado com ela desde a época da pandemia. A gente é fã, né? Desde muito tempo, tem os vídeos e tudo, livros. E aí na pandemia eu entrei em contato com ela. Durante a pandemia eu fiz aulas online também, com um professor belga. Enfim, e agora, há 2 meses atrás, eu consegui fazer uma semana de aulas com a Min Wu e pedi para ser aluno, né? E ela me aceitou como aluno. Então, estou começando agora uma nova etapa de Tai Chi, de estilo Yang, e quem sabe mais para frente começo a aprender o Wu também, porque ela é da família Wu, né?
E continuo como seu aluno de Chen. Quando eu voltar para o Brasil, quando eu estiver por aqui, continuo praticando o que eu aprendi com você, né? Claro. Dos seminários que eu já fiz aí com o mestre Chen Zijian Vamos a também. Chen Jaegou juntos. Que assim seja. Que assim aí seja. vibrando para isso acontecer. Que assim seja. Quero muito. E continuo, né? Continuo aprendendo, né? Eu acho que aprender é muito importante, né? Sempre. Ter essa humildade, essa abertura, né? De sempre aprender, né? A vida passa muito rápido e não dá tempo de aprender tudo que a gente quer. Então eu procuro, assim, sempre que eu estou em alguma cidade interessante, procurar uma academia ou de Wing Chun ou de Tai Chi. Nessas buscas já fiz aulas esporádicas, assim, livres, avulsas, né? Com professores que eu queria conhecer. E agora com a mestra Amin Wu está sendo, assim, uma maravilha, porque eu fiz essas aulas, ela tem me acompanhado online também. Ela foi ao espetáculo, assistir com a família e pretendo, né, quem sabe um dia trazê-la para o Brasil também, para fazer algum seminário, alguma coisa assim. E é isso. Continuo lá com o circo. Muito bom. Legal. Maravilha. Maravilha de papo. Muita história, né? Nossa. Mais perguntas? Poxa, foi uma conversa tão fluida, né? Peraí, pode entrar com a bateria aí, produção. Vamos fazer aqui, né? Podia, né? Então a bateria aqui, ó. Nossa, Márcia e Alex aí. Opa! E a gente só no sambinho. No sambinho. Aí você dança. Aí você dança. Deixa comigo. Eu não tenho essa habilidade. Maravilha, professor. Mais uma vez, muito obrigado pela presença. Bom te rever, bom sentir a tua vibração. Espero que a gente consiga em breve ir a Chen Jaegou juntos. Opa! A gente está indo agora, né, Rômulo? Daqui a pouco. Quer dizer, não sei quando esse vídeo for ao ar, acho que a gente já voltou, né? Será? Possivelmente. Me esqueci de falar só uma coisa, né? Diga. Sobre o seminário do Mestre Chow. Sim. Isso é muito importante porque nós somos... O Mestre Chow está vindo ao Brasil pela última vez. Ele começou a vir aqui em 1990 e agora já com uma idade avançada ele pretende não voltar mais para o Brasil. Nesses anos todos que ele desenvolveu esse trabalho aqui na América do Sul, ele formou 6 Sifus, né? Sou eu, o Sifu Geraldo de Guarulhos, o Sifu Clécio lá do Rio Grande do Sul, o Sifu Vladimário também de Porto Alegre, Sifu Francisco Campos de Goiás e Sifu Fábio Aragão de Minas. Somos 6 Sifus que estão levando adiante essa linhagem, esse legado, preservando o que ele nos ensinou, né? Desenvolvendo o que ele nos ensinou e que, assim, estamos fazendo esse esforço de trazê-lo mais uma vez ao Brasil, porque para a gente é como se fosse um marco mesmo, assim, é um momento histórico para nós, né? Ter essa oportunidade de trazer ele pela última vez ao Brasil e amanhã faremos esse seminário, amanhã e domingo, né? Não sei quando vai ao ar aqui. Amanhã e domingo a gente está falando de outubro, tá? Outubro. Só para o pessoal se Dia localizar 20 aí. E 8 e 29 28 e 29 de outubro. De 2023. 2023. Porque esse vídeo aqui a gente espera que ele seja assistido por muitos anos. Que assim seja, que assim seja. Então, para datar historicamente aqui, é a última vinda do nosso grão-mestre ao Brasil, o que muito nos honra e muito nos alegra. E agradeço a vocês, gente. Muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, Alex. A gente Ô, Alex, deixa eu te perguntar outra coisa. O mestre já tá com os 80? Tá próximo. Tá próximo. Não, porque a gente tá com a conexão com mestres que estão chegando próximo dos 80 anos. Né? Nosso mestre esteve aqui, mestre Xi, tá com 76, 77. 7? A mestra Lili Lau, que esteve aqui, celebra 80 anos ano que vem. Mestre Frank tá aí também com 77. Então a gente tem uma... Parafraseando o filme O Grande Mestre, a gente tem uma legião de mestres que estão aí nessa linha dos 80 Essa anos. faixa etária. O grão-mestre Shen Shaoang também. Shen Exatamente. Shaoxin estão todos perto dos Exatamente. 80. E para a tradição oriental, para os chineses, é um marco, né? É um marco, assim, muito, muito importante. Chegar aos 80. Sim. O 8 é um número
potente, né, para eles. Agora, sim, eu vejo a importância desse canal, desse podcast, de datar isso, né? De registrar isso, como o Rômulo falou, daqui vários anos as pessoas assistirem. Sim. E a gente saber que nesse momento que a gente está vivendo aqui, esse momento histórico desses mestres que nos ensinaram tanto, né? Que a gente deve tanto a eles, né? Imagina, todos vieram pro Brasil. Mestre Xi, Lili Lau, Frank Yi, Mestre Show. Mestre Barão Chao. Mestre Show, enfim. Daqui a pouco vem Zitian. Então a gente tá após pandemia aí, num momento de muita... de pulsação forte mesmo, Muito, assim, com muito. o Shu aqui. Muito. Somos privilegiados e abençoados. É isso mesmo. Né? Eu ia falar isso, que a gente é privilegiado de ter tantos mestres bons, capacitados, né? Uma expertise muito grande de Wushu, né? E é interessante, quando eu viajo aí pelo mundo, eu já passei por 29 países com o Cirque. Quando eu falo que eu pratico Kung Fu, ou então quando alguém me vê praticando num parque, eu sou um praticante solitário também, em parque, bosque, jardins. E quando eu falo como é aqui no Brasil, mas onde você aprendeu? Você foi para a China? Não, aprendi no Brasil. Meus mestres foram esses. Esqueci de citar o mestre Chao Lao Han, com quem eu tive aulas aqui na aclimação. Foi embora para a China porque estava próximo dos 80. E ele dava aula para um grupo muito pequeno de pessoas. Foi quando eu comecei a estudar Chen com ele antes de você. Mas enfim, esse movimento e esse... Porque tem muitos chineses, muitos orientais aqui no Brasil e esse interesse que o brasileiro tem pela arte marcial, né? Kung Fu, Tai Chi, Karatê, Jiu-Jitsu, capoeira. É um povo marcial também, um povo que gosta muito. E eu vejo essa coisa lá fora. O pessoal fala, é verdade, o brasileiro... Eles falam muito do pessoal que está no MMA, né? Tem muito essa, vamos dizer, essa fama, né? De que brasileiro gosta de arte marcial. A gente tem essa imagem lá fora, assim. E aí eu falo de São Paulo, o movimento aqui em São Paulo, das academias de Kung Fu, as pessoas que praticam e tal. Temos uma boa moral nesse sentido lá fora. Que legal. Que ótimo. Que legal, né? Muito legal. bom, muito bom. Obrigado, Alex. Obrigado. Bom te rever. Obrigado mais uma vez pelo papo. E você? Recadinhos do coração? Bom, depois de uma conversa como essa, o mínimo que eu espero é que vocês compartilhem esse vídeo. E quem puder ajudar um pouco mais, tá aqui o nosso Pix. Por que você olha sempre pro Márcio? Por que não olha ali, ó, pra aquela? Pois é, porque eu fico vendo você ali, ó. É pra mim? É, eu tô te vendo ali. Você pode Eu olhar sei, ali. mas não consigo. eu penso isso todo episódio. Não consigo. Então, Vamos ficar com uma câmera aqui assim, ó. Isso. Pra você, assim. Então põe aqui no Pix. Se você puder, ajuda a gente aqui no Pix. Mande comentários reforçando a questão da gentileza, da educação e do cuidado, mas também que a gente tem um fórum de discussão. Isso aí, vamos aqui. discutir, Troca. vamos discordar. Isso. Correto? Mas lembre do Dan. Só considerar o Dan na As sua vida, virtudes. pronto. Virtudes marciais até pra discordar Isso. de quem você Discorde não com concorda. elegância. Exatamente. Exatamente. Então é isso, gente. Valeu. Obrigado. Muito obrigado. Show. Obrigado a todos.